Conjunto completo de demonstrações financeiras é constituído por cinco: o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa, a demonstração de alterações no capital próprio e o anexo. As entidades que obedecem ao regime geral do sistema de normalização contabilística apresentam estas cinco demonstrações financeiras. Já as pequenas e as microentidades estão dispensadas, nomeadamente da demonstração de alterações de capital próprio e da demonstração de fluxos de caixa. Neste vídeo vou fazer uma análise das três principais demonstrações financeiras, ou seja, o balanço, a demonstração dos resultados e a demonstração dos fluxos de caixa, e a ordem pela qual eu vou fazer a apresentação é a seguinte: começo pela demonstração dos resultados, sigo para o balanço e, finalmente, a demonstração dos fluxos de caixa. E esta é uma ordem lógica, já vamos perceber porquê, devido à interligação entre as três demonstrações financeiras. E muito em termos daquilo que é uma análise financeira e também das projeções financeiras, do forecasting, ou seja, a apresentação de demonstrações financeiras previsionais, em que há uma conexão entre várias informações, o ponto de partida é a demonstração dos resultados. Depois passamos para o balanço e, por fim, a demonstração dos fluxos de caixa. Mas já vamos ver porque que isto funciona assim. Mas, para fazer esta abordagem, eu vou pegar nas demonstrações financeiras de uma empresa real. A empresa que eu aqui vou tratar é uma empresa que tem como atividade o comércio a retalho de produtos farmacêuticos, medicamentos não sujeitos e sujeitos a receita médica, entre outros. Portanto, é uma entidade que tem como classificação de atividade económica o código 47.730, comércio a retalho de produtos farmacêuticos, e começo por analisar a sua demonstração dos resultados por naturezas. Bom, a demonstração dos resultados por natureza, já lá vamos aqui à nossa empresa. Esta demonstração dos resultados é aquele documento que apresenta todos os rendimentos e todos os gastos classificados de acordo com a sua natureza económica: vendas, custo das mercadorias vendidas, gastos com pessoal, depreciações e amortizações, entre outros, reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do momento do recebimento ou do pagamento. Portanto, a base da demonstração dos resultados é o regime do acréscimo ou da competência, ou seja, os gastos, os rendimentos e os gastos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do seu recebimento ou do seu pagamento ocorrer em período ou períodos subsequentes. Por exemplo, uma venda que tenha sido efetuada em dezembro e reconhecida em dezembro do ano N, emitida a fatura, mesmo que o cliente venha a pagar apenas no ano a seguir, se lhe concedemos 30, 60 dias, portanto em janeiro ou em fevereiro do ano seguinte, N mais 1, essa venda ela é reconhecida naquela demonstração dos resultados do ano N, independentemente do recebimento vir a ocorrer no período seguinte. Isto vai-nos também levar a um problema que os resultados contabilísticos não são propriamente o dinheiro que a empresa possui. Ora, a demonstração dos resultados ela transmite-nos o conjunto de rendimentos e de gastos reconhecidos naquele ano, nomeadamente no ano N ou no ano N-1. E na demonstração dos resultados nós temos os resultados contabilísticos, que no fundo são diferença entre rendimentos e gastos. O primeiro resultado contabilístico é o resultado
antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos. Isto é o denominado EBITDA da empresa, ou seja, é um resultado que mede de uma forma económica, o desempenho económico, a capacidade de geração de resultados da atividade operacional pura da empresa. Destacam-se as vendas e os serviços prestados, como sendo o volume de negócios da empresa, o rédito que deriva coração do negócio, e o custo das mercadorias, que no fundo, para vendermos, temos de comprar, não é? A farmácia, para conseguir atingir uma faturação de 9 milhões e 500 mil, aproximadamente, teve de comprar medicamentos que ficaram por 6 milhões e qualquer coisa. E, portanto, temos também os fornecimentos e serviços externos, como o gasto do período, os gastos com pessoal. Entre as vendas e serviços prestados, o custo da mercadoria e fornecimentos, podemos apurar aqui uma margem bruta, um primeiro resultado contabilístico, que não está identificado aqui neste modelo de demonstração dos resultados, mas podemos sempre apurá-lo. E o primeiro resultado contabilístico é o tal EBITDA, 1.421.378.78 contra 1.527.837.06 do ano anterior, portanto um decréscimo de cerca de 7%. A seguir ao resultado contabilístico denominado EBITDA, subtraímos as depreciações dos ativos fixos tangíveis e as amortizações dos ativos intangíveis. No fundo, o quanto naquele período se desgastaram estes ativos não correntes da entidade. E por diferença obtemos o EBIT, também denominado resultado operacional, o resultado antes dos gastos de financiamento e antes dos impostos. No fundo, é um resultado operacional contemplando já a depreciação do investimento nos ativos não correntes, nomeadamente fixos tangíveis e intangíveis. E, portanto, aqui cifra-se em 1.214.000 contra 1.350.000, um decréscimo de cerca de 10%. Depois daqui, subtraindo os juros suportados e somando os juros obtidos, no fundo, os juros obtidos menos os juros suportados na atividade financeira, é o resultado financeiro da empresa. E, portanto, naturalmente os juros suportados são maiores do que os juros obtidos, isto é natural para uma empresa que não é do ramo financeiro. Portanto, o resultado antes de impostos é o culminar de tudo isto, o chamado RAI. Temos aqui, no fundo, todos os rendimentos subtraindo todos os gastos da empresa antes do imposto. Ou seja, calcula-se o IRC da empresa e, por diferença, obtemos o resultado líquido do período, que foi de 1.076.000 aproximadamente, contra 1.040.000 do período anterior. Houve um aumento de 3%. Ou seja, esta demonstração dos resultados, ela apresenta-nos resultados contabilísticos. Agora, estes resultados contabilísticos não representam, que aqui foram sucessivamente lucros, não é? Em cascata do EBITDA ao EBIT, passando depois para o resultado antes de impostos até ao resultado líquido, e aqui obtivemos sucessivamente lucros. Estes lucros não representam propriamente dinheiro. Porquê? Em primeiro lugar, por causa do regime do acréscimo, não é? Portanto, há aqui rendimentos que ainda não foram recebidos, poderá haver gastos que ainda não foram realmente pagos e, portanto, outro motivo tem a ver com o facto de, na demonstração dos resultados, existirem gastos que não representam saídas de dinheiro, são os chamados gastos não desembolsáveis. Ou seja, nós temos aqui, no caso desta entidade, temos aqui depreciações e amortizações reconhecidas como gasto do período
mas que não se traduzem em saída de dinheiro, como nós sabemos. Isto é um gasto não desembolsável. Poderíamos ter outras situações. Falamos, por exemplo, de imparidades, que também são gastos não desembolsáveis. Há subtração, há diminuição do resultado contabilístico, mas não há diminuição do caixa correspondente. Isso poderia acontecer, por exemplo, em provisões que esta empresa não teve, e outras situações relacionadas fundamentalmente com depreciações, amortizações, imparidades, provisões. São gastos não desembolsáveis. E, portanto, eles subtraem, eles são reconhecidos e, consequentemente, diminuem os resultados contabilísticos da empresa, mas não se traduzem em dinheiro que realmente saiu da empresa. E, portanto, esta é também uma das justificações porque os resultados contabilísticos apurados na demonstração dos resultados não vão corresponder exatamente ao caixa que a empresa possui. Ora, a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço é feita da seguinte maneira. Eu comecei por construir a demonstração dos resultados. E na demonstração dos resultados apurei o resultado líquido do período. Os rendimentos menos todos os gastos, e aqui incluindo o próprio gasto do imposto. Esse resultado líquido do período ele pode ser positivo ou negativo, não é? No caso concreto é positivo. Se de uma forma ou de outra, este resultado líquido vai agora passar para o balanço. E, portanto, se estivermos agora numa segunda fase a construir o balanço, já temos o resultado líquido, que é uma das rúbricas do balanço. E o resultado líquido vai ser incorporado no capital próprio da empresa. Ou seja, vamos fazer essa confirmação. O resultado líquido do ano mais recente desta demonstração dos resultados foi de 1.076.207,84. No ano passado, no ano anterior, tinha sido de 1.040.470,08. Isto é imediatamente conduzido para o balanço. E para o balanço, e agora estamos a visualizar o balanço desta farmácia, na área do capital próprio, lá está, é mesmo dos últimos, o resultado líquido do período, exatamente como vem da demonstração dos resultados. Portanto, este é o primeiro link. Demonstração dos resultados, apura-se o resultado líquido daquele ano em concreto e, imediatamente, ele é transferido para o balanço. E, portanto, o resultado líquido do período, quando é positivo, como aconteceu aqui, ele reforça o total do capital próprio, não é? Se fosse negativo, enfim, tínhamos diminuição do capital próprio, daí ser negativo para as empresas efetivamente apresentarem resultados líquidos negativos e muitas vezes em anos sucessivos começa a diminuir muito o capital próprio da empresa. O ponto de partida foi o capital social e os resultados líquidos e os resultados transitados vão efetivamente dar mais valor ou menos valor à empresa. O resultado líquido do período, não é? Estamos aqui no dia 31 de dezembro do ano N, data de relato. Este resultado líquido do período, no início do próximo ano, ele vai ser transferido para os resultados transitados. Estes resultados transitados vão acumular o resultado líquido do período, mas isto acontece logo no início do próximo ano. E, portanto, depois, a partir daí, decidir-se-á o que fazer com o resultado líquido do período, quando ele está já incorporado nos resultados transitados, depois na Assembleia Geral, que acontecerá em março, até ao final de março. Portanto, resultados transitados, resultado líquido, quando positivos, são um reforço do capital próprio e, portanto, aumentam o valor da empresa, o seu património.
Já falámos um pouco sobre o capital próprio, não é? Mas vamos dar uma revisão sobre o balanço na sua globalidade. Bom, o que é que revela o balanço? Por um lado, a demonstração dos resultados permite-me fazer uma avaliação do desempenho económico da empresa naquele período em concreto, porque estamos a falar de rendimentos e de gastos do período. O balanço, o qual já incorporou o resultado líquido do período, ele dá uma fotografia do desempenho financeiro da empresa num determinado momento, considerando a data de relato aqui, 31 de dezembro do ano em causa. E no balanço encontramos, em primeiro lugar, o ativo, ou seja, o ativo, os recursos geradores de benefícios económicos. O ativo, os bens e os direitos da empresa. Os bens e os direitos que são controlados pela entidade, dos quais se espera obter benefícios económicos. Ele subdivide-se no ativo não corrente, que engloba elementos que estão destinados a permanecer na empresa por períodos superiores a um ano, a um exercício, e portanto temos aqui estabilidade, destacam-se os ativos fixos tangíveis, os equipamentos com os quais a farmácia opera, ahm, também os ativos intangíveis, ah, e participações financeiras que a entidade tem, pelo método de equivalência patrimonial e outros métodos, e depois este ativo não corrente, que constituem, no fundo, a infraestrutura operacional permanente da entidade, desta farmácia, ronda aos 15 milhões contra os 10 milhões do período anterior, portanto houve aqui um aumento significativo de 47% destes ativos de caráter permanente, ou seja, uma permanência superior a um ano, 12 meses à data de relato. No ativo corrente, temos aqueles elementos de liquidez elevada. Aliás, uma das perspectivas do balanço é que, à medida que vamos percorrendo na vertical o ativo, vai aumentando o grau de liquidez. Essa é uma das características deste modelo de balanço. E, portanto, o ativo corrente, a liquidez é elevada. Eles destinam-se a ser vendidos, realizados, no prazo de um ano até 12 meses. E, portanto, destacam-se os inventários, que na farmácia seriam os medicamentos com ou sem receita médica, suplementos, produtos da dermocosmética, etc. E, portanto, os inventários que a farmácia tem à data de relato, aqui seria a existência final, não é? As existências finais, à data de relato, mais o quanto os clientes devem a esta entidade, ou seja, valores a receber provenientes ou de clientes, são cerca de 764 mil euros, entre outros valores, e nesta lógica de aumento do grau de liquidez, à medida que vamos baixando, chegamos ao expoente máximo da liquidez. Aquilo que não é preciso vender, porque já é dinheiro. Ou seja, 916.808,64 contra 1.676.000 do período anterior, ou seja, reduziu ali o caixa e depósitos bancários em cerca de 45%. Bom, depois do ativo, a soma do ativo não corrente com o ativo corrente é o total do ativo, não é? Depois temos o tal capital próprio, que se segue desde o capital realizado, o capital social, com o qual o investimento inicial dos acionistas ou dos sócios, passando pelas reservas legais e as outras reservas, que no fundo são retenções de lucros, a reserva legal por obrigação da norma, as outras reservas por estatutos, por decisão da Assembleia, passando por excedentes de revalorização, nomeadamente aqui de edifícios, de imóveis,
onde a farmácia opera, até ao tal resultado líquido do período que já veio da demonstração dos resultados e o total do capital próprio, cerca de 16.681.000 contra os 11.073.000, um aumento de 51% entre o ano mais recente e o ano anterior, o que é sempre muito bem-vindo, o aumento do capital próprio para aumentar aqui o valor do equity, do património da empresa. E agora vamos à parte das dívidas, não é? Porque antes das dívidas, só registar aqui que o capital próprio, ou seja, quando nós chegamos aqui à fase do capital próprio, no fundo, ele constitui o interesse residual dos proprietários nos ativos, porque o capital próprio, isto vem da equação fundamental do balanço, o capital próprio é igual ao total do ativo menos o total do passivo. Ou seja, o capital próprio é aquilo que, em termos teóricos, pertence aos sócios ou aos acionistas, não é? Como eu acabei de descrever, ele é constituído pelo capital subscrito ou realizado, aqui 250.000, mais reservas constituídas por retenção de resultados, os próprios resultados transitados, fortemente positivos nesta empresa, isto são lucros acumulados ano após ano e não distribuídos na forma de lucros ou de dividendos, e finalmente, portanto, o capital próprio, ele funciona como uma garantia de estabilidade financeira, e este aumento tremendo em 51%, que eu já tinha referido, vai nos permitir fazer uma avaliação fortemente positiva a esta empresa. E seguidamente passamos para o passivo. O passivo são as obrigações que a empresa tem para com terceiros. Ou seja, essas obrigações, que se traduzem, nomeadamente, em dívidas, são classificadas em passivo não corrente e passivo corrente. O passivo não corrente envolve as dívidas ou os compromissos a longo prazo, ou seja, a exigibilidade, quando nos vão bater à porta para pagar, vai ocorrer daqui por mais do que 12 meses. E o passivo corrente é quando a exigibilidade ocorre até 12 meses da data de relato. E, portanto, é dívida de curto prazo. Então, na dívida de médio e longo prazo, está concentrada no passivo corrente. Aqui surgem provisões, financiamentos obtidos, entre outros. Esta empresa, esta farmácia, tem uma dívida à banca a médio e longo prazo, não tem que se preocupar durante os próximos 12 meses. Portanto, isto no fundo são capitais com estabilidade, 316, 283, 97. E, portanto, estes capitais permanentes, não é? Médio e longo prazo, temos um total de 316.283.07, que é precisamente os financiamentos obtidos. Só que estes financiamentos obtidos, num mapa de serviço da dívida, nós temos sempre que devemos nos próximos 12 meses e devemos além dos próximos 12 meses. Além dos próximos 12 meses está no passivo não corrente e os próximos 12 meses está no passivo corrente. Aqui voltamos a ter financiamentos obtidos, mas estes em amortizações de capital que têm que ser liquidadas, pagas no decurso dos próximos 12 meses, o que é um valor muito insignificante e, portanto, do ponto de vista de capitais permanentes e de estabilidade, esta empresa também tem aqui uma gestão bastante favorável. Mas no passivo corrente, onde a exigibilidade tem que se pagar no decurso dos próximos 12 meses, destacam-se os fornecedores, o Estado e outros entes públicos, os impostos, não é? IVA a pagar,
segurança social a pagar, a segurança social processada no mês de dezembro, que tem que ser paga em janeiro do ano a seguir, o IRS retido na fonte, o próprio imposto sobre o rendimento. Portanto, aqui Estado ou a estimativa que foi feita, está tudo concentrado em Estado e outros entes públicos. Impostos que vão ter de ser pagos no decurso do próximo ano e muito em breve, não é? Em janeiro já vem os prazos para se pagar a grande parte dos impostos, nomeadamente IRS, Segurança Social, depois virá o IVA, depois virá o IRC em maio do ano seguinte, por aí fora. Outras contas a pagar, ali de 427, 206, e depois o total do passivo corrente, o corrente mais o não corrente é o total do passivo. E agora temos a equação fundamental do balanço. O ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Ou seja, o financiamento do ativo recorre ou a capital próprio ou a passivo, capital alheio. E a equação fundamental do balanço está verificada, não é? Total do ativo, 17.868.607,04, o mesmo do ano anterior, mas outro valor, tem necessariamente que ser sempre igual ao total do capital próprio mais o passivo. Este princípio, esta equação fundamental do balanço, ativo igual ao capital próprio mais o passivo, estabelece uma verdade fundamental. Tudo o que a empresa tem, ou seja, ativo, tudo o que a empresa tem, foi financiado por capitais de terceiros, por passivo, e ou por capitais próprios, ou seja, por capital próprio. E esta relação assegura a coerência entre a informação contabilística. Ora, chegando ao balanço, nós detectamos que no balanço existe uma rúbrica de caixa e depósitos bancários. Também vimos que no balanço o ativo, assim na vertical, ele é interpretado por um grau crescente de liquidez e o passivo por um grau crescente de exigibilidade, não é? Quando nós avançamos do passivo não corrente para o passivo corrente, cada vez vai sendo mais exigível. Exigibilidade tem a ver com ter de pagar os valores, as dívidas, não é? Em relação a uma das rúbricas de expoente máximo da liquidez que está no balanço, que é o caixa e depósitos bancários, a demonstração dos fluxos de caixa, e agora já vamos para a terceira, vai nos permitir explicar como é que foi gerado este caixa e estes depósitos bancários. Ou seja, no fundo, se eu colocar uma lupa sobre o caixa e depósitos bancários de 916.808,64, eu teria uma ampliação da realidade, não é? E conseguiria ver que recebimentos e que pagamentos a empresa fez para, no final das contas, chegar a um caixa 916.806,64. Portanto, a demonstração dos fluxos de caixa, quando elaborada através do método direto, ela permite-nos analisar recebimentos versus pagamentos de três atividades da empresa. As atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. E é isto que a demonstração dos fluxos de caixa nos vai permitir analisar. Ou seja, de onde veio o dinheiro e onde o dinheiro foi gasto, para que no final ainda tenhamos 916.808,64 em caixa e depósitos bancários à data de 31 de dezembro do período em análise. E nesse sentido, a próxima demonstração financeira é a tal demonstração dos fluxos de caixa. Bom, nestes fluxos de caixa, aquilo que eu começo por analisar, e já agora, a demonstração dos fluxos de caixa
ela baseia-se no regime de caixa, ou seja, aqui nós registamos efetivamente os pagamentos e os recebimentos que ocorreram naquele período em análise, e a demonstração dos fluxos de caixa apresenta-nos, em primeiro lugar, ela está organizada em três grandes blocos, não é? É aqui que nós vamos poder efetivamente analisar de que forma os resultados contabilísticos se traduzem efetivamente em liquidez. E como isso reflete a variação da rúbrica caixa equivalentes de caixa do balanço. Ou seja, aquilo que é o resultado final desta demonstração dos fluxos de caixa é isto, é este valor. É o que consta no balanço em caixa e depósitos bancários. Mas como é que se atingiram estes valores? Bom, atingiram-se da seguinte forma: a empresa teve os seus fluxos de caixa das atividades operacionais, onde se registaram recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamentos aos trabalhadores, portanto, pagamentos ao pessoal, entre outros pagamentos e recebimentos, nomeadamente do Imposto sobre o Rendimento, do IRC, entre outros pagamentos e recebimentos, impostos, IVAs, IRS, Segurança Social, está ali, nos outros pagamentos, o pagamento que a empresa fez do IRC do período anterior está aqui, pagamento do Imposto sobre o Rendimento, e a verdade é que entre recebimentos e pagamentos, os fluxos de caixa das atividades operacionais cifraram-se no período mais recente desta análise em 698.594,60 contra os 983.639,38 do período anterior, portanto houve ali uma redução, uma variação negativa de cerca de 29%. Esta demonstração dos fluxos de caixa, seguidamente, apresenta-nos, depois de obtermos os fluxos de caixa das atividades operacionais, temos o segundo bloco, que são os fluxos de caixa das atividades de investimento. E nas atividades de investimento incluem-se as entradas e as saídas de compra de ativos de longo prazo, ativos fixos tangíveis, intangíveis, equipamentos, propriedades, participações da empresa, nomeadamente em investimentos financeiros. Começa-se aqui com os pagamentos, porque é mais comum uma empresa pagar para adquirir e renovar o seu ativo não corrente do que propriamente vendê-lo, não é? A empresa que tem saúde financeira investe fundamentalmente na renovação dos seus ativos e o investimento gera pagamento. E, portanto, nós temos pagamentos de ativos fixos tangíveis, intangíveis, investimentos financeiros, etc. Esta empresa investiu em CAPEX 3.570.767,09 no período mais recente. E depois temos os recebimentos, ou seja, aquilo que a empresa recebe da alienação da venda de ativos fixos tangíveis, intangíveis, subsídios ao investimento que a empresa tenha recebido, dividendos que a empresa tenha pago dos seus investimentos financeiros e, portanto, aliás, dividendos que a empresa tenha recebido dos seus investimentos financeiros, porque aqui são dividendos recebidos de investimentos financeiros, não são dividendos pagos a acionistas. Isso vai depois para o financiamento, está bem? E, portanto, temos ali negativo. A empresa pagou mais do que recebeu. Os fluxos de caixa das atividades de investimento é negativo. E obtemos aqui o free cash flow da empresa, o somatório das atividades operacionais mais de investimento é o denominado free cash flow. E agora vamos atacar, entre aspas, o financiamento.
Porque efetivamente a robustez das atividades operacionais serviram para fazer face aqui, sem dúvida, ao investimento. Agora vem o financiamento. E dentro daquilo que é as atividades de financiamento, estas refletem operações com capitais próprios e de terceiros, portanto alheios, desde entradas por empréstimos ou aumentos de capital e saídas pelo pagamento de dívidas, distribuição de dividendos, aqui sim. Temos os recebimentos provenientes de financiamentos obtidos. Esta empresa este ano não recorreu à banca, aquele financiamento que está no balanço foi obtido em períodos anteriores. E temos pagamentos respeitantes a financiamentos. Pagou muita dívida. 1.365.644. Com juros, não pagou dividendos aos seus capitalistas, aos seus acionistas, ou no caso aos seus sócios, e, portanto, os fluxos de caixa das atividades de financiamento cifraram-se em negativo. É natural, mais pagamentos do que recebimentos, porque não houve empréstimos obtidos, não se pediu dinheiro, apenas se pagou dívida e juros, e portanto 1.427.197.197.197.69. E quando fazemos a soma algébrica dos fluxos das atividades operacionais, mais os fluxos das atividades de investimento, e aqui temos o free cash flow, mais os fluxos das atividades de financiamento, temos a totalidade da variação de caixa equivalentes naquele ano, que aqui é negativo porque se pagou muita dívida. Ou seja, aqui no financiamento pagou-se muita dívida. Mas a verdade é que este foi o caixa movimentado naquele ano, mas no início do ano esta empresa já tinha um caixa que vinha do ano anterior, não é? Quando se termina um ano, quando se conclui um ano, temos depósitos e caixa. E conforme se conclui um ano, conforme se termina um ano, conforme se inicia o novo ano. E no início deste ano, esta empresa tinha em caixa, está ali caixa e seus equivalentes no início do período, 1.676.298, que era aquilo que tinha no final do ano anterior. Assim começou o novo ano. E somando algebricamente o valor negativo alcançado no ano em causa, chegamos ao final do ano N com 916.808.64. E este valor é o valor que tem de constar do balanço em caixa e depósitos bancários. O valor do ano anterior e o valor do novo ano. E vamos verificar. Registem-se então os valores. 916.808.64, ano mais recente, 1.676.298.97, ano anterior. Isto tem que estar presente no balanço, liga com o balanço em caixa, equivalentes de caixa, ou seja, ativo corrente, expoente máximo da liquidez, caixa e depósitos bancários. Lá está ali o valor de 916.808.64 e o valor do ano anterior. Ou seja, corresponde exatamente. E esta é a interligação entre o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa. Sobre o balanço coloca-se uma lupa em caixa e depósitos bancários. Isto permite-nos ampliar a realidade e essa realidade está toda explicada na demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, onde se gastou o dinheiro, pagamentos, e de onde o dinheiro veio, recebimentos. Sempre numa ótica de caixa. Recebimentos versus pagamentos que ocorreram naquele período. Depois, no final, o ajuste do caixa com o qual a empresa iniciou aquele ano. É assim que funciona a interligação entre as demonstrações financeiras. Demonstração dos resultados, apura-se resultado líquido figura em capital próprio do balanço.
caixa e equivalentes de caixa, caixa e depósitos bancários do balanço, justifica-se pelos pagamentos e recebimentos que são efetivamente analisados através da demonstração dos fluxos de caixa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.